Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é a professora Leonora Campos. Seja muito bem-vinda, professora Obrigada, Leonora. Cláudia. Conte para nós o que você preparou para a nossa aula de hoje. Bom, Cláudia, nós trabalhamos aqui no 6º ano, foram 4 semanas, onde nós abordamos aí sobre misturas. Aí falamos aí as misturas utilizadas no nosso cotidiano, os tipos de mistura, como separar misturas. Então aí foram 4 semanas, onde o nosso tema principal foram misturas. E hoje, lógico, baseado aí dentro das atividades que você já está estudando aí do PET, a gente trouxe algumas atividades para a gente comentar, para a gente dialogar com você e com certeza você aprender mais. Porque o objetivo do acolhimento é a gente fazer uma retomada de todos os assuntos trabalhados e trazer essas atividades do PET para sanar aí as suas dúvidas. Então, na página 30 do PET, tem aí, liste 3 misturas homogêneas e 3 misturas heterogêneas que você conhece, com base nos conhecimentos científicos estudados. Em seguida, identifique quantas fases cada uma das misturas heterogêneas apresenta. Primeiro, vamos retomar aqui o que é mistura homogênea e heterogênea. A mistura homogênea é aquela que você não consegue identificar as substâncias misturadas. Elas geralmente apresentam uma fase, enquanto as substâncias heterogêneas são aquelas que você consegue ver as substâncias misturadas, apresentam 2 ou mais fases. Então, temos aí como exemplo a homogênea água e sal, água, açúcar, água e vinagre, que apresentam uma fase. Fizemos todas essas misturas aqui, viu, Cláudia? Nas nossas aulas. E heterogênea, nós tivemos aí a água e o óleo, a água, areia, feijão e arroz, que apresentam 2 fases. Número 2, nós trouxemos aqui essa atividade que também está na página 30 do seu PET. Água dita potável, que é filtrada ou vem de uma nascente, possui diversos sais minerais dissolvidos. Nesse caso, a água pode ser classificada como uma substância pura ou uma solução. Justifique sua resposta. Falamos aqui que uma substância só é considerada pura quando ela apresenta só um tipo de molécula. Quando ela apresenta uma substância, tem várias moléculas ali envolvidas, nós vamos falar que é uma mistura. Então, a água potável é uma mistura, porque possui uma mistura de outra substância, como sais minerais dissolvidos nela. A questão 3 traz para a gente aí, também está no PET, aí na página 30, como você classificaria o ar atmosférico? Falamos aqui que o ar atmosférico, ele é uma mistura. Por quê? Porque nesse ar que você respira, você tem aí oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, ozônio, várias substâncias. Inclusive aí a gente pode encontrar aí poeira, gases tóxicos, no próprio ar. Então, é uma mistura de substâncias. Então, pesquise os componentes do ar, desenhe um esquema usando bolinhas para representar os gases que compõem. Não esqueça da legenda. Então, aí pediu para você aí no PET, na página 30, para você fazer uma legenda aí, fazendo a composição do ar e legendar essa composição. Então, aí você viu que existe aí uma porcentagem de nitrogênio na natureza, que é 78%, e existe aí 21% de oxigênio e os demais gases, que é apenas aí 1%. Então, você observa que na natureza o gás mais abundante é o nitrogênio. E depois aí a gente percebe a presença do oxigênio. Então, estaria para você também fazer a legenda que você quisesse. Número 4. Pediu aí para você esquematize, por meio de um desenho, um copo com água, areia e óleo, indicando as fases da mistura. Tentei trazer essa imagem para você identificar, porque nós fizemos essa mistura aqui na aula. Nós colocamos areia, óleo e água. E você percebeu que existia 3 fases nessa mistura. Então, nesse caso aí, está aqui a imagem também com 3 fases, mostrando o óleo, água e areia. É uma mistura heterogênea
porque você consegue perceber as substâncias envolvidas. Ainda nessa mesma questão, pede aí quantas unidades estruturais, quer dizer, moléculas, estão contidas no frasco ao lado. A substância é pura? Justifique. Então, se você for olhar aí, cada conjuntinho desse aí, de 2 bolinhas, é uma molécula. Fizemos aqui na nossa aula várias demonstrações aí de moléculas através da massinha de modelar, você lembra? Então, aí, existe aí 7 moléculas presentes no copo que contém uma substância pura. Por quê? Porque só tem um tipo de molécula nesse copo. Se tivesse outro tipo de moléculas, ela não seria pura. Na semana 2, nós trabalhamos aí os tipos de mistura. Misturas homogêneas, heterogêneas. Então, a gente ainda continuou com o assunto de misturas. A questão 1 do PET pede para a gente o seguinte: qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Na verdade, a gente trabalhou as misturas homogêneas, heterogêneas, como que separa essas misturas, quais os métodos mais adequados. E os métodos de separação de mistura, ela tem um objetivo aí de separar substâncias diferentes, ou seja, separar os componentes de uma mistura. É muito importante esse processo de separação, que a gente fez aqui vários tipos de separação de misturas, e é fundamental que a gente, até para produção de medicamentos, de alimentos, é necessário ocorrer essa separação de misturas. Inclusive, a água que você bebe, ela veio a partir de uma separação de misturas, para que ela chegue aí na sua casa uma água potável. Ocorreu ali decantação, filtração, vários processos aí de separação de misturas na água que você consome. Ainda no número 2, perguntam: por que a água é denominada solvente universal? Bom, falamos que o que é solvente universal? Solvente universal, que nós demos exemplo aqui, a água é considerada um solvente porque ela é capaz de dissolver a maior parte das substâncias. Aí a gente trouxe aí açúcar, dissolvemos na água, o sal dissolvemos na água, o vinagre dissolvemos, o álcool, trouxemos várias misturas para mostrar para você que as misturas, existe aí essa propriedade da água de ser considerada solvente universal pela capacidade de dissolução de uma substância. Também está na página 33 do seu PET. A número 3, cite uma vantagem da destilação simples em relação à evaporação na separação de misturas. A gente conversou muito aqui sobre esse processo de evaporação, que ocorre muito, que a gente falou aqui das salinas, que é da água com sal. Se você pegar água com sal, colocar aí no fogão da sua casa, numa panela, você vai perceber que a água evapora e o sal vai ficar retido. Então, da mesma forma, acontece aí no processo de separação para produzir o sal de cozinha. Mas eu só consigo aí separar o sal no processo aí de evaporação. Mas existe um outro método, que é o método de destilação simples, que é utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea, no caso aí a água e sal, por exemplo, formado por um componente sólido, que é o sal, o líquido, que é a água. Então, pelo processo de destilação simples, eu separo água e sal, que também é através de equipamentos. Para extrair o sal de cozinha, utiliza o processo de evaporação. Conversamos muito sobre isso aqui, que está na página 33. Um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas, comuns em diversos estados da região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade, construídos na areia. Com a água do sol e dos ventos que são intensos nessa região, ocorre um processo físico de separação em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. Isso aí é muito comum nas salinas acontecerem. Com base no texto acima, responda: qual é o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e a água? Então, o processo aí, nós já falamos que é o processo de evaporação. Passagem da água do estado líquido para gasoso. E aí vai ficar o sal. Quais são os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado? Primeiro tem que ter água, sol, vento e água do mar, que contém sal,
para extrair o sal. Está na página 34 também do seu PET. Com base no texto acima, você vai responder: que outro método pode ser utilizado para a separação de sal e água nesses casos? Então, nós falamos que a destilação para separar a água e o sal, ou a evaporação para obter somente o sal. Falei com você que quando você coloca uma água para ferver, né, seja com açúcar, seja com sal, aquela água bate na tampa e forma aquelas gotículas de água. Aquela água ali é uma separação, porque ela é uma água destilada, ela só tem H2O. Só hidrogênio e oxigênio. Está na página 34 também do seu PET. Na semana 3, nós abordamos aí, continuamos ainda a falar sobre separação de misturas. Aí a gente trouxe aqui vários exemplos de como separar misturas. Às vezes até exemplos práticos, simples, que sua mãe utiliza aí na sua casa. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Então vamos pensar aí no petróleo. O petróleo é formado por uma mistura complexa de componentes, porém não existe nenhum método capaz de separar cada um desses componentes. Por isso, essa separação ocorre em frações, ou seja, uma mistura complexa é separada em misturas mais simples e formada por menos componentes. Letra A. Na imagem a seguir, está representado o processo de separação do petróleo em misturas com número de componentes. Está aqui a imagem, está na página 37 do seu PET. Está aí a imagem, que é os processos que se utiliza para separar as substâncias do petróleo. São vários os processos, então a gente vai conversar sobre isso. O método básico para realizar a separação dos componentes do petróleo é a destilação fracionada, que utiliza equipamentos também. Ela é utilizada porque possui como princípio básico a diferença do ponto de ebulição dos líquidos presente em uma mistura homogênea. Então, ocorreu para separar alguns resíduos do petróleo, utiliza aí a destilação fracionada, que é através da ebulição. Passa aí por um processo onde ela vai passar por um aquecimento e aí vai separar algumas substâncias. Durante a destilação fracionada, o petróleo é submetido ao aquecimento e a diferentes pressões, o que faz com que os seus componentes passem para o estado gasoso. Já é outro tipo de separação. Cada substância no estado gasoso apresenta aí uma densidade diferente em virtude do ponto de ebulição diferente. Então, do petróleo que vai extrair aí o óleo diesel, que vai extrair tantas substâncias que extrai do petróleo, é a partir de separação de substâncias. A destilação fracionada é a mais utilizada através de equipamentos próprios para fazer esse tipo de separação. O petróleo, ao ser extraído, está repleto de impurezas com água salgada, areia, argila e pedaços de rochas. Então, o petróleo não é uma substância pura, ele é constituído de várias misturas. Sabendo que a água salgada é mais densa que o petróleo, proponha métodos para separar o petróleo de suas impurezas. Falamos aqui que é ideal, é bom você analisar alguns critérios no método de separação. E uma delas é analisar as características dos materiais, mas também uma das propriedades para você analisar é a densidade das substâncias. Quando o petróleo é extraído, ele vem cheio de impurezas que são, então, separadas por meio de processos físicos. Por exemplo, utilize a decantação para aquelas substâncias mais pesadas ir para o fundo, a mais leve ficar na parte superficial, utilizando para separar o petróleo da água salgada. Utiliza-se também a filtração para remover impurezas maiores, tais como areia, argila e pedaços de rochas. Depois que passa por esses processos, é que vai utilizar aí a destilação fracionada. Está na página 37 do seu PET. Indique o número de fases das seguintes misturas. Fizemos várias misturas aqui. Água, óleo e areia. Você percebeu que existe 3 fases. Que você percebe a areia, percebe o óleo, percebe a água. A água e sal, com excesso de sal no fundo, vai apresentar 2 fases. Porque vai apresentar o sal no fundo e a água. A água com gás, uma fase apenas. Está na página 37 também no seu PET. Um hábito ainda muito comum nas cozinhas brasileiras é o de escolher o feijão.
trouxemos aqui, que nós fizemos esse método aí de separação do feijão. Pequenas sujeiras, como grãos que não se desenvolveram, restos de solo e pedaços de casca de feijão, precisam ser retirados antes do cozimento. Responda como é conhecido esse processo de separação de misturas e justifique sua resposta. Falamos que é a catação e que é interessante você observar qual o método ideal, que seria observar o tamanho, né, daquela substância. Então, se você tem algumas pedras no feijão, qual que é mais fácil? Usar a catação tirando as pedras. Também está na página 38 do seu PET. Na semana 4, nós trabalhamos aí transformações químicas nas misturas. Então, em todo momento, nós estamos lidando aí com misturas. Então, trouxemos aqui uma receita, que está também no seu PET, que é uma receita de um bolo de chocolate. E aí você vai ter aí os ingredientes que você vai utilizar aí no bolo, que é açúcar, farinha de trigo, a quantidade certa, porque você sabe que a quantidade dos ingredientes, eles vão interferir aí na sua mistura, para sair um bolo saboroso. É necessário que você seja fiel aí à quantidade de proporções para fazer essa mistura. Então, essa receita está na sua página 41 e nós vamos perguntar sobre essa receita do bolo. Escreva na tabela os reagentes e os produtos da reação. Primeiro, eu falei para vocês que toda mistura, ela utiliza algumas substâncias que foram misturadas e depois a gente vai ter o produto. Tudo que a gente utilizou antes da mistura, a gente chama de reagente, pós a mistura, nós chamamos de produto. Então, quando você pega aí o açúcar, a farinha de trigo, a margarina, os ovos, o leite, o fermento, o chocolate, o coco ralado, você tem os reagentes. E depois você vai ter o bolo de chocolate delicioso, que é o seu produto daquela mistura. Está na página 41 também no seu PET. Letra B. Cite uma evidência que ocorreu uma reação química. Primeiro, vamos observar. Houve alteração nas características da substância? Então, teve uma reação química. Ocorreu aí liberação de gases, de calor, mudou a temperatura? Então, significa que ocorreu uma reação química. Então, o que evidencia uma reação química? Houve alteração das características físicas e químicas dos ingredientes e formação de uma nova substância que foi o bolo. Então, no caso do bolo, nós tivemos uma transformação química, porque nós tivemos um produto totalmente diferente, que foi o bolo, daquilo que eu misturei. Está na página 41 também do seu PET. O número 3 pede para nós o seguinte. Você já viu um prego ou um material enferrujado? Que substância presente no ar reage com ferro? Que produto é formado? Fizemos esse experimento. Eu trouxe para vocês a limalha de ferro e nós deixamos essa limalha de ferro em contato com a umidade, em contato com a água. E eu te disse que o ferro, em contato com o oxigênio do ar, ele vai ocorrer a formação da ferrugem. A ferrugem surge a partir do quê? Do ferro em contato com o oxigênio do ar. Então, o oxigênio presente no ar reage com o ferro, produzindo a ferrugem. Está na página 41 também no seu PET. Chegamos aí no final da nossa aula. Hoje nós abordamos aí, fizemos uma retomada de todos esses assuntos das aulas anteriores, tanto da semana 1, 2, 3 e 4. Você percebeu que nós em todo momento trabalhamos com misturas. Fizemos aí as misturas no cotidiano, mostramos aí a sua mãe fazendo a comida, falamos aqui sobre o café que ela faz, aquela vitamina, aquele suco, várias misturas utilizadas no cotidiano. Falamos de como que essas substâncias, elas são classificadas, essas misturas, homogêneas, heterogêneas. Então, de acordo com a mistura, ela pode ser classificada em homogênea, quando apresenta uma fase, você não identifica as substâncias misturadas. Ela é heterogênea quando ela apresenta duas ou mais fases e você percebe as substâncias misturadas. Falamos aqui vários métodos de separação de misturas, que essas misturas elas podem passar por diferentes métodos de separação, que é muito utilizado aí na cozinha da sua casa também, como a catação, a peneiração. E falamos também sobre essas transformações químicas utilizadas nas misturas. Então, espero que você tenha gostado desse ciclo 4, onde nós abordamos aí sobre muitas demonstrações que nós fizemos aqui, abordamos o assunto misturas. Estaremos aqui na semana seguinte com PETs
5. Conto com a sua presença, conto com a sua participação. Fique ligado e te aguardo aí até a nossa próxima aula. Até breve!